Oi, pessoal, professora Samila Oliveira, do IF Sudeste MG. Na aula de hoje a gente vai falar sobre resíduos sólidos. Vamos apresentar algumas definições e classificações. Os resíduos sólidos têm sua geração relacionada a três principais aspectos na atualidade. O primeiro deles é o aumento do crescimento populacional contínuo, a alteração dos nossos padrões de consumo e os avanços tecnológicos. No Brasil, entre 2010 e 2019, a geração de resíduos sólidos urbanos registrou considerável aumento, passando de 67 milhões para 79 milhões de toneladas por ano. A gente pode ver que, além desse aumento na geração total, nós também tivemos um aumento significativo na geração per capita, de 348 kg ano por habitante, né, para 379 kg habitante ano. Além disso, quando observamos dados de geração de resíduos sólidos urbanos por região do Brasil, a gente consegue perceber que a região sudeste ela se sobressai com relação à sua produção, tanto por conta do seu índice demográfico, quanto também pelo padrão de consumo dessa região associado ao elevado desenvolvimento. Então, tanto nos anos 2010 quanto 2019, é a região que tem maior consumo e maior geração per capita, se destacando aqui quando comparado às demais regiões do Brasil, com geração per capita em torno de 449,7 kg por habitante ano, enquanto a região sul, que é a que apresenta menor geração per capita, apresenta uma geração de 277 kg por habitante ano. A questão dos resíduos sólidos são bem complexas, pois envolvem aqueles três aspectos principais do tripé da sustentabilidade: questões sociais, questões ambientais e questões econômicas. E esses problemas não são recentes, né? No mundo, desde os primórdios, as civilizações elas nasceram nas margens dos rios e dos mares, e é para esses locais que os dejetos e resíduos eles eram descartados. Por esse motivo, quando veio o aumento do índice populacional no mundo, né, em algumas partes do mundo, por exemplo, na época da Idade Média, o lixo ele começou a ser notado como um problema. Se associava à proliferação de insetos, de ratos, e várias doenças passaram a ser disseminadas de forma endêmica por conta do despejo inadequado desses resíduos sólidos nessas áreas. A doença mais grave registrada no mundo foi a peste negra, relacionada a resíduos sólidos, que entre 1347 e 1351 causou em torno de 25 milhões de mortes, dizimando em torno de um terço da população europeia naquele momento da história. Já no Brasil, na época dos indígenas, né, existem relatos da história antiga que fazem referências ao aterramento e à utilização de fogo como método de destruição dos restos inaproveitáveis, né, que eram os restos dos processos produtivos dos indígenas. Já no início do século XIX, o Serviço Sistemático de Limpeza Urbana foi iniciado no Brasil em torno de 1880, por um decreto de lei do imperador Dom Pedro II, decreto de lei número 3024, que aprovava um contrato de limpeza e irrigação para a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. E o executor desse processo seria o Alexo Gari. E vem daí, né, deriva daí o nome Gari associado à limpeza urbana, né, à coleta e tratamento de resíduos. Com relação à definição de resíduos sólidos, a gente primeiro ponto a se tomar como base é a norma brasileira NBR 10.004, de 1987, que ela define resíduos sólidos como aqueles resíduos nos estados sólido e semissólido que resultam de atividades da comunidade de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição. Que ficam incluídos aí nessa definição também os lodos provenientes de sistemas de tratamento de água, aqueles que são gerados em equipamentos e instalação de controle de poluição, bem como também determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgoto ou em corpos d'água, e que exijam
soluções técnicas economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível. Segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei 12.305, de 2 de agosto de 2010, resíduos sólidos são quaisquer materiais, substâncias, objetos ou bem descartado resultante de atividades humanas em sociedade, nos estados sólidos ou semissólido, bem como gases contidos em recipientes líquidos, cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgoto ou em corpos d'água. Outra definição importante seria de rejeitos de resíduos sólidos. São os resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de tratamento, de recuperação, por processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, eles não apresentarem nenhuma outra possibilidade de disposição final ambientalmente adequada. A definição de geradores de resíduos sólidos consta na Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei 12.305 de 2010, são pessoas físicas ou jurídicas, tanto de direito público ou privado, que geram resíduos sólidos por meio das suas atividades, nela incluindo o consumo. Essa lei também ela apresenta a classificação dos resíduos sólidos quanto à sua origem. A gente tem aí os resíduos domiciliares, que são aqueles oriundos de atividades domésticas em residências urbanas, os resíduos de limpeza urbana, que são aqueles originários da varrição, limpeza de logradouros e vias públicas e outros serviços de limpeza urbana, os resíduos sólidos urbanos, que englobam os resíduos domiciliares e os resíduos de limpeza urbana, os resíduos de estabelecimento comercial e prestadores de serviço, eles são gerados em diversas atividades, tanto quanto limpeza urbana, quanto serviços públicos de saneamento, quanto resíduos de serviço de saúde, dentre outros. Os resíduos dos serviços públicos de saneamento, que são aqueles gerados em atividades executadas referidas à linha C, que seriam os resíduos sólidos urbanos. Os resíduos industriais, que são aqueles gerados nos processos produtivos e instalações industriais. Os resíduos de serviço de saúde, que são aqueles gerados nos serviços de saúde, conforme definido pelo regulamento e normas estabelecidas pelo CISNAMA e Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. E os resíduos da construção civil, que são aqueles gerados na construção, reforma, reparos, demolições de obras de construção civil, incluindo os resultantes da preparação de escavação de terrenos para obras civis. Também temos os resíduos agro, silvo e pastoris, que são aqueles gerados nas atividades agropecuárias e silviculturais, incluindo os relacionados a insumos utilizados nessas atividades. Os resíduos de serviços de transporte, aqueles originários de portos, aeroportos, terminais alfandegários, rodoviários, ferroviários e passagens de fronteira. E resíduos de mineração, que são aqueles gerados na atividade de pesquisa, extração e beneficiamento de minérios. Outra classificação também apresentada é com relação à periculosidade. Nós temos dois tipos de resíduos, os perigosos e os não perigosos. Os perigosos apresentam como principais características a inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade, carcinogenicidade e mutagenicidade. Exemplos desses resíduos perigosos, professora: pilhas, baterias, resíduos de serviço de saúde, como por exemplo seringas após utilização, óleos lubrificantes, após uso. Os não perigosos: papel, papelão, plástico, restos de alimento. Então, temos essas duas classificações. Esses resíduos, como eu falei, ele pode variar de acordo com os aspectos da região, os aspectos sociais, econômicos, culturais, geográficos, climáticos e também com relação às épocas do ano, e a presença ou não de algumas festas, como por exemplo, Natal, Ano Novo, Carnaval. Tudo isso aí faz com que a gente tenha variação com relação ao volume total de resíduo produzido e os tipos de resíduos que são produzidos em cada época do ano. Todos esses resíduos apresentam características próprias, dentre elas, os subgrupos de características químicas, físicas e biológicas. Dentre as características químicas, nós temos o pH, a composição química desse resíduo, a relação carbono-nitrogênio, o poder calorífico. Dentre as físicas, nós temos a composição gravimétrica, a geração per capita, o peso específico aparente, o teor de umidade, a compressibilidade. E dentre as biológicas, a
os micro-organismos que estão ali dentro daquela comunidade microbiana. Por exemplo, bactérias, protozoários, fungos, dentre outros. Por hoje é só na nossa aula. Se você tiver ficado com alguma dúvida, pode entrar em contato conosco pelo e-mail, nos siga ou aqui pelo canal. E aí ficam aqui algumas indicações bibliográficas, caso você tenha curiosidade, queira se aprofundar mais no assunto. E nós nos encontramos nas nossas próximas aulas para tratar um pouco mais sobre resíduos sólidos.